ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Quando vai tudo bem, eu não preciso de nada. Até parece que é certa a ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é conto de fadas e que nada depende de mim, minha força é tão limitada. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle de nós, há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Ele tem o poder, Deus é soberano. Com amor tem cuidado de nós, nada pode frustrar os seus planos. Minha fé firmarei, mesmo na tempestade. Nada nos separará, nem a morte, altura ou profundidade. E quando o mundo parecer sem jeito, eu hei de me lembrar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle de nós, há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não consigo controlar os dias, Já desisti de tentar. Dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle de nós, há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu bem certo que dele, só dele é quem vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas já dizia Salomão, faça planos, mas dele, só dele é quem vem a resposta ao seu coração. Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? O pessoal está chegando aqui. Queria saudar vocês com a paz do Senhor. Como vocês viram acho que a maioria pode ter visto no Instagram, nós tivemos um probleminha com o canal da Mocidade, tá? O YouTube nos impediu de entrar ao vivo. Então, por conta disso, nós estamos online aqui no canal da Vila Industrial. Então, por favor, você que está aí ao vivo, acompanhando, assistindo, copie esse link, mande nos grupos do WhatsApp, mande para os amigos, tá? Para que eles possam acompanhar, ver que mudou. Então, nós não estamos na plataforma da Mocidade, estamos na da IPB da Vila Industrial, tá bom? As próximas programações serão realmente da Mocidade, tá? Só por conta desse probleminha aí que deu, nós não podemos estar realizando, então, no canal da Mocidade, tá bom? Espero que estejam todos ouvindo bem, tá bom? Qualquer probleminha que vocês verem aí na transmissão, por favor, entre em contato aí no chat, tá? Manda
uma mensagem aí, que tem o pessoal acompanhando, e eles vão entrar aqui em contato conosco para que a gente possa organizar, arrumar para que tudo saia da melhor forma para vocês, tá bom? Então, antes de a gente começar realmente aí o nosso culto, eu tenho uns recadinhos para vocês Primeiro, essa é a nossa primeira programação oficial da Mocidade no ano de 2021, né? Mas não vai ser a única, tá bom? Teremos mais, aí tivemos parado por um tempo, por conta da pandemia também, tentando nos adequar da melhor forma, né? Tivemos várias reuniões, vendo o que é possível pra gente fazer. E aí vimos então que o canal do YouTube é o mais fácil ultimamente, né? Então aqui não, mas no nosso canal do YouTube da Mocidade, nós teremos algumas programações, tá bom? Então, primeiro, a programação, os cultos acontecerão a cada 2 meses, no penúltimo sábado do mês, tá bom? Então, todo penúltimo sábado do mês acontecerá uma programação no canal da Mocidade, tá? Teremos convidados, alguns preletores que estarão falando com a gente, tá bom? Então, sempre reserve essa data, o penúltimo sábado do mês, a cada 2 meses nós teremos. Então, por exemplo, nós estamos tendo agora, em abril, então, só em junho nós teremos novamente, tá bom? Ah, Camila, mas mês que vem é comemorado o Dia do Jovem Presbiteriano. Nós teremos uma programação especial também, tá bom? Não será uma programação assim no modelo do culto, tá bom? Mas logo mais vocês saberão as novidades, tá? Teremos também, acompanharemos também a programação da Nacional. A Nacional no dia 15 fará uma programação especial em razão ao Dia do Jovem Presbiteriano. Então já anota aí na sua agenda, deixa esse dia separado, porque eu creio que vai ser bem legal a gente participar, onde vai ter o Brasil todo ali acompanhando, né? Então, eu creio que vai ser bem bacana pra gente participar, tá bom? O outro aviso que eu tenho é, você que está aí participando da sua casa online, tira uma foto, tá? Tira uma selfie com o pessoal que está aí com você, posta lá no Instagram e nos marca. Marca lá, @UMPPPRP. Assim a gente vai saber quem é que está nos acompanhando, nós vamos repostar essas fotos, tá bom? E ter esse momento, já que a gente não pode tirar a nossa foto oficial no final do culto, todos juntos, então a gente posta fotos de todos aqueles que estão acompanhando de casa, tá bom? Então, tendo dito isso, vamos iniciar aqui a nossa programação, tá? Às vezes vocês vão escutar uns barulhos de fora e tal. Eu estou aqui na igreja, tá? Então, passa carro e tudo mais. Mas tente focar na palavra de Deus, tente prestar atenção nessas coisas e tentar não focar no externo, tá bom? Então, eu vou pedir aqui porque você abra a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. Nós veremos do versículo 1 ao 4, tá? Provérbios 16, versículos de 1 a 4. O texto diz o seguinte, Provérbios 16, de 1 a 4. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é a desgraça. E também em Isaías 40, versículo 12 a 15. Isaías, capítulo 40, versículo 12 ao 15. Que diz assim, quem mediu a água do mar com as conchas das mãos, ou mediu o céu com os dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro, ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? E o último para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fossem um grão de areia. Então, nesses dois textos, né, Provérbios e Isaías, nós vemos primeiro em Provérbios que Deus fala que tudo acontece por permissão dele, de acordo com a vontade dele, né? Voltando lá um pouquinho.
né? Então, tudo que Deus faz é os planos deles, né? Não adianta nós fazermos os nossos planos, que tudo que acontecerá vai ser da vontade dele. A última palavra é dele, né? Ainda fala no versículo 4, o Senhor fez tudo para certos fins. Então, tudo que acontece na nossa vida, mesmo a gente sem imaginar o porquê, acontece por alguma vontade. Nós podemos não entender no momento, mas lá no futuro, com certeza nós entenderemos. Deus nos mostrará por quê. E em Isaías deixa claro, né, o porquê disso. É devido à magnitude de Deus, né? Devido à grandeza dele. Você é capaz de saber quantas gotas existem no mar? Nos oceanos? Você é capaz de saber quantos grãos de areia existem numa praia? Você é capaz de saber quantos quilos de terra existem num morro, numa montanha? Mas Deus sabe. Nós não somos capazes, mas Deus sabe. Então, tudo isso, desde os planos que fazemos e às vezes não dão certo, mas os planos de Deus dão certo, desde do início da nossa vida até os dias de hoje, até o fim das nossas vidas, Deus sabe tudo que vai acontecer. Tudo está de acordo com os planos dele. Tudo está de acordo com a vontade dele para as nossas vidas. E isso tem a ver com o controle que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Sobre tudo que acontece no mundo, né? E que nós possamos, mesmo dentro dos momentos difíceis como esse que estamos passando, né? Há mais de um ano aí, né? Em quarentena, né? No começo a gente achou que a quarentena ia durar 40 dias, né? E aí a gente já tá há mais de um ano na quarentena. Então, mesmo diante disso, dessas dificuldades, que a gente possa entender que tudo que acontece é devido aos planos de Deus, é devido à vontade dele, é devido à magnitude, à grandeza dele para as nossas vidas. É por isso que nós estamos passando por tudo isso. E em algum momento, a gente pode não entender agora, a gente pode sofrer agora neste momento, mas em algum momento, com certeza, nós entenderemos o porquê de tudo isso. Amém? Vamos estar orando agora. Peço que você abaixe sua cabeça aí na sua casa e esteja em oração junto. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai amado, te entrego agora, ó Pai, as nossas vidas, a vida dos nossos jovens, ó Pai, do nosso presbitério, de cada igreja, cada vida que está aqui online assistindo, ó Pai. Aqueles também que não estão aqui, ó Pai, mas que o Senhor possa ir até essas vidas, tocar esses corações, ó Pai. E que o Senhor possa colocar no coração de cada um, ó Pai, paz, paciência, amor, ó Pai, para que eles possam entender as dificuldades que estão passando no momento, seja ela qual for, ó Pai. Que o Senhor possa estar acalmando, consolando, ó Pai, abraçando também aquelas vidas, ó Pai, que estão sofrendo, aquelas famílias, ó Pai, que estão sofrendo, que muitas vezes estão enlutadas, Senhor, passando por diversas dificuldades que nós não sabemos agora, ó Pai. Mas que o Senhor possa estar consolando e dando a certeza aos corações deles, ó Pai, que a vitória é garantida lá na frente, ó Pai. Que o que eles estão passando agora, ó Pai, é de acordo com os teus planos, de acordo com o que o Senhor tem registrado para a nossa vida, ó Pai. De acordo com tudo aquilo que o Senhor tem marcado para acontecer conosco, ó Pai. E que possamos, então, ó Pai, entender, ser consolados, sentir a paz, ó Pai. A paz direta, que vem direto do Senhor, ó Pai, para com as nossas vidas. Esteja conosco, esteja abençoando tudo o que acontecerá hoje aqui, ó Pai, a palavra do pastor, o louvor, ó Pai, que seja tudo de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, pessoal, agora a gente vai passar então para o momento de louvor, tá? Então, como nós estamos aí em pandemia, né? Ainda e tudo mais, então nós não podemos, ainda não achamos melhor não nos reunirmos, tá? Então, pessoal, o Ministério de Louvor da IPB Central, tá? Preparou o louvor pra gente. Então, vocês vão poder acompanhar o louvor agora aí da casa de vocês. Então, louvem junto, adorem ao Senhor neste momento, tá bom? Força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti.
refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live. Que o Senhor possa estar na casa de todos vocês, possa estar abençoando nesse momento, possa estar usando as nossas vidas aqui. Que você se junte com a sua família e que venhamos a louvar a Deus.
Deus, que Ele cuida de nós em todo momento. Isaías 40:31, que é um dos versículos meus particularmente favoritos, fala que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nós cremos que, apesar da dor, apesar da luta, de que muitos perderam seus familiares, amigos, que o Senhor está no controle, muitas vezes não entendemos, mas que Ele venha trazer o consolo em nossas vidas, venha trazer paz ao nosso coração. Sabemos que estamos inabaláveis juntos a Cristo e que Ele é o nosso Pai, Ele nos carrega no colo todos os dias.
nosso Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, de poder livremente louvar o Teu nome, Senhor, bendizer o Teu nome, Senhor. Te agradecemos também pelo privilégio da Sua graça, Senhor, que nos retirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, Senhor. Jesus, Senhor, nós viemos aqui para louvar-te, Senhor, e agradecer por tudo que o Senhor tem feito, apesar das circunstâncias. Nós sabemos que o Senhor está sob o controle, que não precisamos de nada, Senhor, além de Ti. Que se estivermos, Senhor, seguros na Tua rocha, Senhor, andando na Tua palavra, no Teu caminho, Senhor, o Senhor não permitirá que nada nos aconteça, Senhor. Te agradecemos novamente, Senhor, pelo privilégio da vida, Senhor. Que o Senhor esteja com cada enfermo nesse momento, com cada lar enlutado, que o Senhor esteja consolando, que o Senhor esteja estendendo a sua mão de poder, Senhor, sua mão de cura a cada um daqueles que lutam contra essa doença, Senhor. Que o Senhor se faça presente a cada lar, Senhor. Eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por nós. Amém.
Esse foi o louvor, então, pessoal, podemos estar aí louvando e agradecendo o nome do Senhor, o pessoal do Ministério de Louvor da IPB Central. Agradeço em nome da federação também o apoio deles aí, o cuidado em, né, estar gravando pra gente. Que Deus continue abençoando todos vocês. E agora, então, nós vamos passar para o nosso momento da palavra, pregação, né? Infelizmente, não conseguimos fazer ao vivo com o pastor, tá? Para quem não acompanhou no Instagram também, o pastor que irá pregar hoje, trazer a palavra para a gente, é o pastor Uriel, da IPB de Panorama, tá bom? Infelizmente, por alguns contratempos, ele não pôde estar com a gente ao vivo, tá? Mas ele gravou pra gente a palavra, então que vocês possam acompanhar agora e que através dessa palavra você possa ser edificado. Amém? Boa noite, muito bom estar aqui com vocês nessa noite. É uma alegria e um privilégio poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Quero agradecer o convite mais uma vez da federação para estar reunido com vocês nessa noite e trazer a palavra do nosso Senhor ao nosso coração. Eu queria que nós tivéssemos o privilégio de orar nesse momento e convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos onde você está e juntos a gente ter um tempo de oração pedindo a graça do nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de nos encontrarmos. Bendizemos, exaltamos o teu nome, pela graça, bondade e misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. E rogamos a ti, ó Deus, que fale o nosso coração nesse tempo, que seja um tempo precioso. Que a palavra do Senhor encontre corações sedentos, terra fértil, para que produza 10 por 1, 100 por 1, e edifique os teus filhos, Senhor. Cada um sejam abençoados pela tua palavra nesse tempo. Que o Espírito Santo do Senhor se mova em nosso favor e nos dê a alegria de compreender o que o Senhor tem para falar ao nosso coração e que nós tornemos prático aquilo que a tua palavra tem para trazer a nós. Abençoa-nos, Pai. Alcança-nos com a tua misericórdia e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com você algo que veio ao meu coração depois do convite para estar com vocês nessa noite. E eu vou quebrar o protocolo um pouco, não vou ficar apenas num texto somente, tá? Mas eu queria que você se atentasse, abrisse o seu coração para a palavra do nosso Deus. E eu creio que vai ser um tempo precioso para nós ouvirmos a mensagem do nosso Senhor, tá bom? Hoje eu gostaria de falar de um tema e de um assunto que me chama bastante atenção e eu acredito que é essencial também para esse tempo que nós temos vivido. É necessário, né, nós nos firmarmos na realidade daquilo que eu quero compartilhar um pouco com você nessa noite. Eu queria que nós meditássemos a respeito de termos um tempo, né, de espiritualidade saudável, de vivermos uma espiritualidade saudável. Eu acredito que é um momento muito precioso para nós essa realidade de vivermos uma espiritualidade saudável. Já estamos passando por dias muito difíceis, vivemos uma realidade bem complicada, né, com abre e fecha igreja. E se existe algo que precisa ficar firmado no nosso coração é a realidade da vida de Deus em nós. O quanto nós buscamos, o quanto nós cremos e queremos a vida de Deus, né, em nós e também através de nós. Por isso hoje eu queria falar um pouco sobre essa realidade, o tempo de viver uma espiritualidade saudável. E quando eu penso em espiritualidade, o maior exemplo para mim sempre será Jesus Cristo. Ele nos mostra o que é uma espiritualidade, não é? E espiritualidade é relacionamento com Deus, é intimidade com Deus. E Jesus nos ensina isso através da sua vida aqui na Terra. Ou seja, não tem como nós pensarmos em espiritualidade sem nós imaginarmos a vida de Jesus, sem nós olharmos para a realidade
da vida de Jesus. E hoje eu gostaria de usar o exemplo da igreja primitiva para meditarmos juntos sobre espiritualidade. Porque quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo Jesus, né? E ele é que nos leva a entender e viver uma espiritualidade saudável. Por isso, eu quero compartilhar com você, nessa noite, algumas verdades que eu vejo na igreja primitiva, e nós encontramos isso pelo menos nos 5 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, verdades as quais nos remetem a entender como nós podemos aprender com a igreja primitiva, ou como nós encontramos na igreja primitiva algo relacionado a essa realidade de uma verdadeira espiritualidade. A igreja primitiva nos dá alguns exemplos muito preciosos de viver aquilo que Jesus acabara de expressar com a sua própria vida, acabara de demonstrar com a sua própria vida. E eu acredito que a igreja primitiva, então, nos dá esse privilégio de compreender alguns princípios a respeito de uma espiritualidade bíblica, vamos colocar assim, né? E aqui para nós hoje falarmos sobre uma espiritualidade saudável. Então, eu creio que esses primeiros 5 capítulos de Atos dos Apóstolos são muito preciosos para nós, e assim nós podemos trazer alguns princípios, né, para nós vivermos uma espiritualidade saudável. Então, o que a igreja primitiva nos ensina? Quais são esses princípios que a igreja primitiva nos ensina a respeito dessa realidade de uma espiritualidade saudável, para vivermos uma espiritualidade saudável? Primeira coisa que a igreja primitiva nos ensina é que o Evangelho é o centro da espiritualidade da igreja primitiva. Então, olhamos para a igreja primitiva, vemos que o Evangelho é o centro da igreja primitiva, e com isso nós entendemos que esse é o primeiro princípio que nós precisamos ter: o Evangelho ser o centro da nossa vida. Jesus Cristo aqui é o centro da igreja primitiva. No início de Atos dos Apóstolos, Jesus ele é assunto aos céus, e os discípulos eles voltam para Jerusalém para continuar a sua vida e a sua caminhada. E logo em seguida, que eles estão em Jerusalém, eles escolhem Matias para assumir o apostolado no lugar de Judas. E já no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta no início de Atos, no capítulo 2 nós já encontramos a descida do Espírito Santo sobre o povo que está reunido diante da realidade da proclamação ali do Evangelho. Então o início do capítulo 2 nos fala a respeito desse momento, não é? Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa, estavam sentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar segundo o Espírito lhes concedia, que falassem. Então nós já começamos essa realidade da ação do Espírito Santo sobre a vida do povo de Deus. Logo em seguida nós temos o discurso de Pedro no capítulo 2, os versículos 14 e 28, onde já começamos a ver a respeito da realidade de Jesus, Nazareno, varão aprovado de Deus, né, que Pedro vai colocando e falando a respeito de Cristo. E logo após esse discurso de Pedro, a Bíblia nos fala sobre 3.000 pessoas que são batizadas. Ainda no capítulo 3, estávamos no capítulo 2, já no capítulo 3, Pedro e João são usados por Deus e fazem um milagre na vida de um coxo que fica adorando a Deus no templo, na porta do templo, e onde o povo vai, adorar a Deus, não é? Pedro e João são usados por Deus para curar aquele coxo. Você deve lembrar do texto. Ele está pedindo dinheiro na porta do templo, e Pedro e João viram para ele e diz: olha, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos a gente dá. Levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo dá um salto e entra no templo, então, adorando a Deus, junto com os discípulos
de Jesus e deixa o povo todo espantoso, né? As escrituras dizem que o povo fica atônito ao olhar para aquele homem, no capítulo 3, entrando e adorando a Deus. E quando são agora já chamados diante desse milagre que eles fizeram, né, no capítulo 3, eles são chamados no capítulo 4 pelas autoridades, os anciãos, os escribas e os sumos sacerdotes para dar explicação sobre a cura. A resposta deles, no capítulo 4, a esse questionamento, você encontra no versículo 8 ao versículo 12, e diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo que foi curado, diz: tomai conhecimento todos vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado. Este Jesus é a pedra rejeitada por todos vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então nós vemos os discípulos aqui, sem medo e sem vergonha, proclamando a respeito de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o centro da vida deles. E Jesus Cristo agora se torna o centro da vida da igreja primitiva. Diante disso, queridos, eu entendo que, em primeiro lugar, a espiritualidade da igreja primitiva, então, está ligada ao Evangelho, ou seja, está ligada a Jesus Cristo. Por isso eu disse no início que falar sobre espiritualidade sem exemplificar e ver Jesus e demonstrar que Jesus é o centro da vida não faz sentido. Não tem como nós falarmos de espiritualidade e não olharmos para Jesus. Não tem como nós vivermos uma espiritualidade e não seguirmos os passos de Jesus. Por isso que Jesus é o centro da história. E isso é um exemplo para nós. Se nós queremos viver uma espiritualidade saudável, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, Jesus precisa ser o centro de todas as coisas. Jesus precisa ser aquele que nós buscamos em primeiro lugar. Jesus precisa estar cravado em nossos corações. Uma das coisas mais importantes quando nós lemos o início de Atos dos Apóstolos, e nós vemos aqui tanto esse questionamento dos líderes religiosos para Pedro, das autoridades aqui no capítulo 4, não é? Para Pedro. Uma das coisas que eu gosto nesse texto é que Pedro não titubeia, não gagueja. Ele sempre fala de Jesus com autoridade, ele sempre fala de Jesus com propriedade. Por que ele faz isso? Porque ele conhecia Jesus, porque ele entendia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele que veio mesmo como Filho de Deus para mudar a história da humanidade. E Jesus vive como o próprio Cristo havia ensinado. Por isso, Pedro não mede palavras de demonstrar a realidade do Evangelho, a realidade de quem Jesus é. Então, queridos, nós precisamos entender, e se nós queremos viver uma espiritualidade saudável, em primeiro lugar, Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser realmente aquele a qual nós buscamos em primeiro lugar. Essa é uma realidade a qual nós precisamos entender, não somente a partir do conhecimento, mas uma realidade que precisa ser prática na nossa vida e na nossa história. Se queremos hoje viver uma espiritualidade saudável, Jesus precisa ser o centro da nossa vida, como Jesus era o centro da espiritualidade da igreja primitiva. Em segundo lugar, para termos o privilégio de viver uma espiritualidade saudável, o que também a igreja primitiva nos ensina é que o amor sem fingimento fazia, ou faz aqui parte da espiritualidade da igreja primitiva. Ou seja, se nós queremos viver uma espiritualidade saudável, o amor sem fingimento deve fazer parte também da nossa vida. E isso nós encontramos em dois textos aqui, que são conhecidíssimos de nós, que é o texto de Atos 2 e de Atos 4. Dois momentos importantes sobre o amor entre os irmãos, que nós vemos aqui na igreja.
Se você estava em Atos 4 e quiser voltar comigo para Atos 2, capítulo 2, versículos 42 a 47, nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no evangelho, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Agora preste atenção na realidade do que o amor faz. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Já em Atos 4, a gente também vê um pouco dessa mesma realidade. Da multidão dos que creram era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, porque nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras e casas vendiam-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então lhe distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, esses textos nos mostram que não existe a possibilidade de alguém dizer que vive uma espiritualidade plena, um relacionamento pleno com Deus, sem amar o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, nós vemos aqui nesse texto que quando Jesus é o centro da vida, o amor, ele vem nessa proporção da realidade que é necessária. Ou seja, nós seguimos o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. O que é interessante aqui nesse texto é que nós podemos perceber que este amor que eles viviam não era só um amor fingido, mas era um amor real, um amor que funcionava. Ler aqui que Lucas escreve que eles vendiam o que eles tinham, as suas propriedades, os seus bens, não é, para abençoar outras pessoas, é tremendo. É claro que a gente precisa entender e compreender aqui que nessa realidade, nesse contexto, o que acontecia é que quando alguns tinham alguns bens a mais, um terreno, uma casa, eles vendiam aquilo que eles tinham a mais, ou parte do que eles tinham, e esse valor eles distribuíam para aqueles que tinham necessidade. Ou seja, o amor dele uns para com os outros era um tamanho que eles não queriam ver ninguém passando necessidade. Então, se uma pessoa tivesse lá a sua casa que morava, tivesse mais um terreno, mais 2 terrenos sobrando, e via que alguém estava passando necessidade, então ele se dispunha a ajudar aqueles que estavam ao seu redor. E é interessante porque o que dá a entender nos textos bíblicos é que existia prazer, era prazeroso para eles demonstrar essa realidade. Porque em Atos 2 nós encontramos que eles se reuniam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Em Atos 4 diz que em todos havia abundante graça. Olha que coisa interessante. E algo bacana é que a palavra simpatia do capítulo 2 e graça do capítulo 4 é a mesma, caris. Ou seja, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, é aquilo que é feito com boa vontade. Com isso, nós vemos e aprendemos, então, que o amor deve ser sem fingimento. Não é aquele amor que a gente demonstra, ou alguns demonstram somente da boca para fora. Eu te amo, irmão, te amo em Cristo Jesus. Não, era um amor que fazia diferença na vida que estava, na vida da pessoa ou da família que estava ao redor. E o maior exemplo que nós temos de amor é o exemplo do Pai, do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai Criador para conosco, enviando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não é? A Bíblia não diz e nos ensina que Deus criou todas as coisas boas e perfeitas,
E o homem então decide viver por conta própria, e quando ele toma essa decisão, o pecado entra na história da humanidade, e com o pecado a corrupção, a desconexão com Deus. E Deus, ao invés de nos destruir, ao invés de olhar para nós e dizer, tá bom, eu fiz tudo bom e perfeito para você, você não quer? Acabou por aqui. Pelo contrário, ele envia o que ele tem de maior valor, de mais precioso, o seu único filho, para nos salvar, para nos reconectar de novo com ele, para nos dar o privilégio de vivermos de novo uma plenitude na presença dele. Então ele envia Jesus para morrer em nosso lugar, para levar as nossas dores, pagar pelos nossos erros, e com a morte dele, a ressurreição dele, nos dar vida e vida em abundância. Isso é amor. O que Deus demonstrou através do seu Filho Jesus Cristo é amor, e o que Jesus fez por nós é amor. Agora, o que nós precisamos fazer para os nossos irmãos é também demonstrar o verdadeiro amor, é viver essa realidade do cálice, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, amabilidade. Nós precisamos amar aqueles que estão ao nosso lado, queridos. Se nós queremos viver uma espiritualidade saudável, o amor sem fingimento precisa fazer parte da nossa vida. E deixa eu dizer uma coisa, esse momento que nós vivemos é um momento extremamente oportuno para nós demonstrarmos o amor. É oportuno para nós vivermos um amor sem fingimento. Porque muitas pessoas estão precisando nesse momento ser abraçadas, cuidadas, amadas. Muitos jovens, queridos, muitos jovens estão precisando ser abraçados. Talvez alguns deles que perderam seus entes queridos, pais, mães, tios, avós. Muitos deles estão vivendo algum tipo de processo, seja o processo de luto, seja algumas realidades que afetam a mente, o coração, depressão, estresse, angústia. E aqueles que estão firmados em Cristo Jesus precisam ir até esses jovens e mostrar o verdadeiro amor de Deus por eles. Isso é o amor sem fingimento. Isso é nós vivermos a realidade do amor, é acudir o necessitado, é viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amor sem fingimento, Jesus sendo o centro. E eu acredito que quando Jesus é o centro da nossa vida, esse amor para com o próximo, ele se torna também parte da nossa vida. Eu acredito que é algo que vai crescendo no nosso coração. E é importante isso. E nós precisamos, queridos, viver essa realidade desse amor sem fingimento. É difícil olhar lá fora e encontrar um amor genuíno. Então nós precisamos encontrar isso dentro daqueles que são chamados filhos de Deus, povo de Deus. Somos nós, eu e você, que precisamos demonstrar esse amor. Precisamos seguir o exemplo da igreja primitiva. Não estou dizendo que a gente vai sair daqui vendendo e depositando, não. Eu estou dizendo que nós vamos nos dispor a ser abençoadores. Nós vamos nos dispor a abençoar aquilo que nós pudermos e tiver ao nosso alcance para abençoar todos aqueles que Deus coloca ao nosso redor. Jesus precisa ser o centro se nós queremos viver uma espiritualidade saudável. O amor sem fingimento precisa fazer parte da nossa vida se nós queremos viver uma espiritualidade saudável. E, em último lugar, não negociar o evangelho também precisa fazer parte da nossa vida, como exemplo da igreja primitiva, se nós queremos viver uma espiritualidade saudável. Porque se existe um outro exemplo que a igreja primitiva nos dá, se existe um outro princípio que nós encontramos, é não negociar o evangelho. Porque não negociar o evangelho também faz parte da igreja primitiva. E aqui está ligado, e nós vemos isso na postura dos servos do Senhor diante das situações que fazem parte da vida daqueles que se dizem cristãos. Pedro e João estão sendo interrogados pelo milagre que havia feito naquele coxo de Atos 3. E eles falam que aquele homem foi curado por causa de Jesus, que aquele coxo foi curado por causa de Jesus. Atos 4:18 nos fala disso, não é? Chamando Pedro absolutamente que não falassem nem ensinassem, ordenaram, né, que não falassem nem ensinassem de outro nome. Por quê? Porque ele está falando, olha, aquele homem foi curado por causa de Jesus.
Vocês não podem mais falar, vocês não podem mais ensinar a respeito desse Jesus. Mas o que me chama a atenção é a resposta desses homens. Olha que coisa interessante. Eu vou ler do versículo 18 do capítulo 4 até o versículo 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Sabe o que continua sendo interessante? É que no capítulo 5, os apóstolos são presos novamente porque estão pregando o evangelho. Só que eles são presos e milagrosamente são libertos da prisão. Capítulo 5, versículo 17 ao versículo 20, nos diz assim: eles estavam presos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Continuaram, voltaram a pregar o evangelho. O que acontece é que depois eles são de novo chamados e interrogados no capítulo 5, versículo 27 e 28. Trouxeram-lhe, apresentando o sinédrio, o sumo sacerdote interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Mas a resposta de novo deles é fenomenal. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos negociar o evangelho. Olha o que Pedro e o que eles continuam dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe, salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Não importa o que está acontecendo, os discípulos de Jesus não negam. O evangelho não é negociado. E isso nós precisamos entender, e isso precisa fazer parte, queridos, da nossa vida. Não negocie o evangelho. Viva as verdades de Deus genuinamente, não importa o que as pessoas dirão a seu respeito, não importa se irão tirar sarro de você, não importa se vão questionar você, não importa se vão se afastar de você, mas não negocie o evangelho. Não queira receber as coisas deste mundo deixando de lado o evangelho. Não tenha medo daquilo que vem com a realidade deste mundo. As Escrituras nos ensinam do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Não negocie o evangelho, ou seja, não use máscaras de cristão. Não seja aquilo que você não é, não demonstre ser aquilo que você não é. Lembre-se, Deus ele sonda o mais profundo dos nossos corações. Ele sabe quem nós somos e Ele sabe quais são as reais intenções do nosso coração diante dessa premissa da vida do Evangelho em nós. Existe ainda em Atos 5 uma história que nos chama muita atenção. No início de Atos 5 nos conta a história de Ananias e Safira. A igreja primitiva estava vivendo uma realidade de amor. Estavam sendo abençoadores. Ananias e Safira não queriam sair por baixo. Então, Atos 5, início, nos conta que eles decidiram vender
um terreno que eles tinham, decidiram vender o campo que eles tinham. Só que o que eles fizeram foi extremamente prejudicial. Eles venderam, e ao invés de eles chegarem e disserem, olha, está aqui parte do valor que nós vendemos, porque nós queremos ajudar as pessoas, e eles poderiam dizer isso, porque o dinheiro era deles, eles não tinham obrigação de dar tudo que eles venderam, mas eles entram em acordo, Ananias e Safira entram em acordo e dizem, olha, vendemos por tanto. E ao chegar aos pés dos apóstolos ali e a falar sobre isso, eles são questionados. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? O dinheiro era de vocês, vocês poderiam fazer o que quiser. E ambos morrem diante da mentira. Queridos, nós precisamos entender que o Evangelho não pode ser negociado. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira, de negociar o Evangelho para parecer como todo mundo, para mostrar o que todo mundo estava fazendo e não ficar por baixo. E cabe a nós essa mesma realidade agora de entender que não vale a pena negociar o Evangelho. Se nós queremos viver uma espiritualidade saudável, nós precisamos viver a verdade do Evangelho na nossa vida, a cada dia e a cada momento. Ou nós somos realmente homens e mulheres de Deus e vivemos como homens e mulheres de Deus, ou não. Não queira ser aquilo que você não é, porque nós não escondemos nada de Deus. Ele nos sonda. Salmo 139 nos demonstra a realidade do conhecimento de Deus a nosso respeito. Não é isso que o salmista disse? Suba aos céus, lá está, se faça minha cama no mais profundo abismo, ainda lá a tua mão haverá de me guiar. O Senhor está presente comigo todos os momentos da minha vida. Por isso nós precisamos entender que se queremos viver uma espiritualidade saudável, nós temos que ter algumas posturas na nossa história. Nós precisamos viver uma realidade a qual Jesus é o centro da nossa vida. Nós precisamos ter um amor que não é fingido, é um amor real para com o nosso próximo. E nós não podemos negociar o Evangelho. Se nós amamos a Deus, se nós entendemos quem Jesus é e queremos viver para a glória de Jesus, então vivamos para a glória de Jesus. Mas não tem. Mas se eu vou dizer que eu sou cristão no meio daquela minha turma, se eu vou dizer que eu sou cristão no meio daquele... Não tem, não importa o que eles vão pensar, não importa o que eles vão falar de você ou para você. Viver o Evangelho é algo que faz parte da nossa vida. Viver o Evangelho é algo que precisa estar no centro do nosso ser. Eu e você precisamos ter isso como princípio. Não negocie o Evangelho. Viva o Evangelho. Os tempos são difíceis. E por isso nós precisamos viver a verdade da vida de Deus em nós e através de nós. Porque nesse momento que a gente vive, o único que pode nos consolar, confortar, dar esperança é o Senhor. E nós precisamos viver essas verdades de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, para que encontrem consolo, conforto e tenham esperança. Por isso eu queria nessa noite compartilhar com você. Viva uma espiritualidade saudável. Tenha um relacionamento saudável com o Senhor. Para isso, Jesus seja o centro da sua vida, querido. E minha querida, em nome de Jesus. Para isso, viva um amor sem fingimento. E para isso, não negocie o Evangelho. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração. E você seja um homem e uma mulher de Deus, que tem Jesus como centro, que vive o verdadeiro amor do Senhor e que não negocia o Evangelho. E que você tenha o privilégio de, através dessas verdades, ter um pleno relacionamento de intimidade com o Senhor, uma espiritualidade saudável. E seja luz nessa terra, e seja sal nesse mundo, e seja luz nesse mundo, e seja luz e sal nessa terra. Que assim seja aqui em Presidente Prudente, na nossa região, onde você estiver. Seja luz no mundo e seja sal nessa terra. Deus é o centro, Jesus é o centro.
O amor é sem fingimento. E o Evangelho não é negociado. Que Deus te encontre assim. Que Deus olhe para você e veja isso em você. E que cada um de nós vivamos essas verdades. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua proteção. Obrigado, Senhor, porque nos ensinas a respeito dessa preciosidade, que é viver para a glória do teu nome, principalmente é vivermos uma verdadeira espiritualidade e uma espiritualidade saudável. Teu Filho sendo a nossa vida, o amor para com o nosso próximo sendo verdadeiro, sem fingimento, e o Evangelho não sendo negociado. Que nós tenhamos a alegria, Pai, e a ousadia de viver assim. E com isso experimentarmos da Tua presença a cada dia na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo ensinamento do Senhor ao nosso coração. Que a cada dia, Pai, tornemos prático aquilo que o Senhor tem trazido a nós. Aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração como ensinamento da Tua palavra. Abençoa cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez eu agradeço o convite. Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito de Deus fortaleça o coração de vocês e que Deus esteja no controle da vida de vocês. Em nome de Jesus. Um bom final de semana para cada um de vocês, né? Um bom final de sábado, um domingo agraciado e uma semana repleta, né? Uma semana que se inicia segunda-feira, repleta da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Bom, pessoal, essa foi então a palavra que o pastor Uriel preparou para nós essa noite, né? Que de alguma forma ela possa ter tocado no seu coração, né? Falado nas nossas vidas e que possamos, como ele falou aí no final, ser sal e luz dessa terra, né? Possamos falar da palavra de Deus. Amém? Queria agradecer o pastor Uriel, né? Pela disposição em estar conosco aí falando, trazendo a palavra de Deus, né? Mesmo com os contratempos que ele teve, ele se dispôs a gravar o vídeo, a enviar pra gente, né? Novamente agradeço o pessoal da Central, que encaminhou o vídeo também do louvor, o pastor Tiago também, que está aí no chat, né? Ele nos ajudou pontuando o que o pastor Uriel estava falando, trazendo pra gente, né? Então que você possa aí guardar no seu coração essa palavra e meditar em tudo isso. Agradeço também cada um aí que está acompanhando, né, que esteve aí conosco essa noite, louvando o Senhor, aprendendo mais a palavra do Senhor, né, que Deus possa estar abençoando cada vida e que possamos sempre lembrar que, né, que mesmo diante das circunstâncias, Deus está conosco, Deus está nos guiando, nos protegendo, amém? Pra gente terminar, pra gente encerrar, só lembrando, poste sua foto lá no Instagram, marca o MP PPRP, tá? Que nós iremos repostar essa foto, tá bom? Então, esteja aí com a gente, marcando, postando, tira a foto com o pessoal aí, né? Só pra gente identificar quem aí tá com a gente, né? Quem acompanhou durante esses dias, tá bom? E agora eu vou passar a palavra pro pastor Aníbal, por isso que eu estou de máscara, tá? Eu vou mostrar um pouquinho o pastor Aníbal, que estava acompanhando aqui com a gente, e ele vai impetrar a bênção também, tá? Ó, quem está aqui também. Ah, o João Ricardo também está aqui, ó. Tudo bom, pessoal? Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, então, terminando nossa reunião. Camila, me permite só falar uma coisinha? Eu estava lembrando ali, quantos anos a mocidade vai fazer agora? 30... Não, é uns 80 e pouco. Só para você saber, eu tive na comemoração de 50 anos lá no Mackenzie. Então já faz tempo isso. Uns 30 anos, mais que isso, né? Mais de 30 anos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado e teu amor, pela palavra ministrada pelo pastor Uriel, pela nossa federação de jovens, ó Pai, que tem trabalhado incansavelmente para poder ajudar as igrejas locais, as juventudes,
as mocidades locais para que possam se desenvolver. E que nós possamos nos reinventar nesse tempo de pandemia, aprendendo uns com os outros, compartilhando experiências e fortalecendo a nossa fé. E que nós não venhamos a negociar, como diz o pastor, que nós não venhamos deixar de ser quem somos mediante tantas coisas que enfrentamos, mas que possamos cuidar da nossa espiritualidade, da nossa vida com Deus. Obrigado por esse tempo precioso. Derrama da tua bênção e da tua graça. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém? Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco agora e para todos sempre. Amém. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Quando vai tudo bem, eu não preciso de nada. Até parece que é certa a ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é conto de fadas e que nada depende de mim. Minha força é tão limitada.